Shalom, pessoal. Aqui quem fala é o professor Marcos. Hoje nós vamos continuar com o nosso curso de hebraico bíblico. Vamos continuar falando sobre os verbos. E nessa aula nós vamos falar sobre as construções verbais do hebraico. O que são as construções verbais? Nós temos aqui, olha, são modalidades especiais, peculiares da língua hebraica, que expressam aspectos diferentes da ação verbal. Então, vamos entender melhor isso aqui. Então, no hebraico, nós temos construções verbais que elas vão indicar, em primeiro lugar, o grau do verbo, e aí nós temos grau simples, grau intensivo e grau causativo. E essas construções, além do grau, elas também vão estar ou na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. As construções verbais são essas daqui, ó. Kal, nifal, piel, pual, itpael, rifil e a construção rofal. Então, cada uma dessas construções, elas estarão em um grau, seja simples, intensivo ou causativo, e estarão também em uma voz. Então, o que é a construção kal, por exemplo, ou paal no hebraico moderno? A construção kal é a construção que tem voz ativa e grau simples. O que é a construção piel? Construção piel, ela é uma construção de voz ativa e de grau intensivo. E aí, cada uma das construções segue o modelo. Então, nós fizemos esse quadro aqui para que você possa memorizar qual é a voz de cada construção e também o grau dela. Grau simples, grau intensivo e grau causativo. Agora, o que é um grau simples, um grau intensivo e um grau causativo? O que é uma voz ativa, uma voz passiva e uma voz reflexiva? Bom, na questão de voz aqui, nós já estamos acostumados com a língua portuguesa. Então, a voz ativa de um verbo é quando o sujeito executa a ação. Então, nós temos a voz ativa. Quando o sujeito sofre uma ação, nós utilizamos, então, o verbo na voz passiva. E quando o sujeito ele executa e sofre ao mesmo tempo a ação, nós dizemos que o verbo está numa voz reflexiva. Agora, os graus do verbo, pessoal, eles são explicados da seguinte forma. Nós temos aqui exemplos da variação verbal para que você possa entender melhor. Vamos olhar aqui, olha. Nós temos a seguinte oração. Ele quebrou um copo. Observe que quebrar um copo é uma ação simples. Então, se a ação é simples, nós temos um grau simples. E a voz é ativa, porque observe que o sujeito executou a ação. Ele quebrou um copo. Então, esse quebrou aí, ele estaria na construção kal. Agora, observe bem essa outra frase aqui, ó. O copo foi quebrado por ele. Observe que o verbo não mudou, foi quebrado. Agora, o que mudou aqui foi a voz. Observe que aqui o copo ele sofreu a ação. Então, nós temos uma voz passiva. O grau continua simples, mas como a voz é passiva, então agora o verbo estaria em um nifal. Agora, observe essa outra frase aqui, ó. Ele despedaçou um copo. Observe que a ação aqui não é mais uma ação simples. Despedaçar indica uma ação intensiva do sujeito. Então, já não é mais o grau simples, o grau passa a ser intensivo. Como a voz é ativa, porque o sujeito executou a ação, ele estaria agora no piel. E por último aqui, observe bem esse outro exemplo aqui, ó. Ele foi obrigado a quebrar um copo. Observem vocês que o sujeito aqui, ele foi levado a fazer uma ação. Ou seja, é o que nós chamamos de grau causativo. A ação foi provocada por uma terceira pessoa. A pessoa fez, mas ele foi provocado por uma terceira. E quando nós temos essa situação, aí nós temos o chamado grau causativo. Como ele foi obrigado, observe aqui que a voz é passiva. Ele foi obrigado. Então, voz passiva e grau causativo, nós temos então a construção rofal. Então, dá mais uma olhada aqui no nosso quadro. Grau simples, voz ativa, kal.
Grau simples, voz passiva ou reflexiva, nifal. Grau intensivo, voz ativa, piel. Grau intensivo, voz passiva, pual. Grau intensivo, voz reflexiva, itpael. Grau causativo, voz ativa, rifil. Grau causativo, voz passiva, rofal. Então, pessoal, só para memorizar, grau simples são ações simples. Grau intensivo são ações intensivas, como nós vimos aqui no exemplo. Agora, o grau causativo é aquele que é provocado por uma terceira pessoa. Então, nós temos aí os 3 graus e as vozes, ativa, passiva e reflexiva, e com isso você passa a entender melhor as construções do hebraico que você vê a todo momento. Sempre que você for consultar um dicionário, os verbos eles vão aparecer em uma dessas modalidades aqui. Ó. Vai aparecer lá que ele está em kal, está em nifal, está em piel, está em pual. E na hora de você fazer a tradução, você tem que seguir à risca isso aqui. Ó. Se o verbo está no piel, por exemplo, você tem que alterar sua tradução para um grau intensivo. Então, você tem que mostrar claramente na sua tradução que aquele verbo ali ele tem um grau de intensidade diferente do grau simples, que é o grau kal. Em outros vídeos, nós vamos ainda falar sobre os graus do verbo e, de uma maneira geral, sobre essas construções verbais. Até a próxima aula, então. Shalom!